Ninguém imaginava que aquela manhã tranquila terminaria no maior confronto silencioso que a igreja já veria. Nem mesmo Rafael, alguém que nunca buscou destaque, nunca quis conflito, e sempre procurou servir sem aparecer. Mas naquele dia, ele acordou com um peso no peito que não sabia explicar. Algo dizia que a reunião de missões traria mudanças que ele não estava preparado para enfrentar. E ele estava certo. Pois ao entrar naquele salão cheio de gente animada, sorrisos, planos e expectativas, ele perceberia que nada machuca mais do que ser tratado como se não existisse. E quando isso viesse de uma missionária respeitada, admirada, elogiada por todos, a dor seria ainda maior. Mas o que ninguém sabia, nem ela, é que Rafael faria exatamente o que ela nunca imaginou que ele seria capaz de fazer. Rafael chegou cedo, como sempre, ajeitando as cadeiras, organizando os materiais, colocando jarros de água nas mesas. Enquanto isso, a missionária Miriam conversava com algumas pessoas, sempre rodeada de admiradores. Muitos a viam como um exemplo. Rafael também a respeitava, ou respeitava, até aquele dia. Ele tentou se aproximar para entregar um documento que ela havia pedido na semana anterior, mas Miriam simplesmente se virou para o outro lado, ignorando sua presença como se ele fosse ar. Ele tentou uma segunda vez, chamando pelo nome dela. Miriam continuou caminhando, conversando com outra irmã, sem sequer fingir que havia escutado. Rafael ficou parado, segurando o papel, tentando não demonstrar constrangimento. Algumas pessoas notaram, algumas cochicharam, outras disfarçaram. Miriam sempre foi austera, mas aquilo era novo, uma indiferença tão fria que feria mais do que um confronto direto. Rafael respirou fundo e tentou se convencer de que não era pessoal. Mas no fundo, sabia que era. Quando a reunião começou, Miriam chamou todos pelo nome, um por um, agradecendo, elogiando, reconhecendo. Menos Rafael. Ela passou direto por ele. Obrigada, irmãos, vocês são essenciais para esta obra, dizia ela, olhando para todos, exceto para o único que havia organizado tudo. Rafael tentava sorrir, mas o peito ardia. Ele sempre acreditou que servir era mais importante do que ser visto. Mas ser tratado como inexistente, aquilo destruía partes dele que ele não sabia que ainda eram frágeis. A reunião seguiu, e Miriam apresentou os novos projetos missionários. Falou sobre viagens, arrecadações, treinamentos. Ela apontava papéis e dizia, fulano ajudou nisso, ciclano organizou aquilo, Beltrano fez o relatório. Mas Rafael, que havia feito metade daquele trabalho, continuava invisível. Uma irmã, percebendo, cutucou Rafael discretamente, como se pedisse desculpas por ele. Mas ele apenas sorriu, tentando manter a calma. Quando chegou a hora da oração final, Miriam pediu que alguém conduzisse. Rafael ergueu a mão timidamente, tentando participar. Miriam passou os olhos por todos e disse, Irmã Patrícia, você pode orar. Rafael baixou a mão devagar, sentindo o coração apertar mais uma vez. Não era só indiferença. Era rejeição. Rejeição clara, direta, silenciosa e cruel. Ele saiu da sala antes que todos se levantassem, querendo evitar olhares de pena. Ao sair pelo corredor, se encostou na parede e respirou fundo, tentando impedir que a frustração o consumisse. Ele não queria se afetar tanto. Não queria deixar que uma pessoa o diminuísse. Mas aquilo não era simplesmente ser ignorado, era ser colocado de lado de propósito. E Rafael sabia. Porque na semana anterior, Miriam havia chamado sua atenção por estar aparecendo demais. Ele nunca quis aparecer. Apenas trabalhar. Mas ela viu nele alguma ameaça. Algum incômodo. Essa pergunta ecoava como martelo. Ele se afastou da igreja e andou até um banco perto da área externa, sentando-se com a cabeça baixa. Ali, sozinho, ele deixou que a verdade, dura e amarga, fluísse pela mente. Ele estava sendo apagado por alguém que deveria inspirar, não ferir. Foi então que tomou uma decisão. Não seria vingança. Não seria ataque. Ele faria exatamente aquilo que ninguém esperava de alguém tão quieto quanto ele. Ele mostraria a verdade, sem gritar, sem acusar, sem humilhar. Mostraria de um jeito impossível de ignorar. Na semana seguinte, Rafael continuou servindo normalmente, mas algo nele havia mudado. Ele já não tentava chamar atenção, mas também não abaixava a cabeça quando passava por Miriam. Ele sabia algo que ela não sabia, que o que ela estava construindo às sombras estava prestes a ser iluminado. Porque, sem querer, ela havia subestimado o homem errado. O homem que viu algo que não deveria. Algo que ela achou que ninguém perceberia. Tudo começou quando Rafael entrou na sala de materiais para pegar caixas de livros.
Ele ouviu vozes baixas vindo do fundo. Reconheceu uma delas de imediato. Era Miriam. A outra era a de Marcos, o responsável pelas finanças do campo missionário. Eles falavam baixo, mas uma frase atingiu Rafael como um soco: ninguém precisa saber que o valor não bate. Desde que ninguém abra o relatório, está tudo certo. Rafael congelou. Ele não queria ouvir aquilo, mas ouviu. E isso mudava tudo. Ele deu um passo para trás, mas a porta fez um ruído leve. As vozes cessaram imediatamente. Rafael saiu antes que fosse visto, o coração disparado. Agora ele entendia. A invisibilidade não era caso. Era estratégia. Miriam precisava que ele ficasse calado. Longe. Insignificante. Alguém que ninguém ouviria, mesmo se falasse. Mas ela cometeu um erro fatal. Achou que ele jamais reagiria. Naquela noite, Rafael não dormiu. Ele não sabia exatamente o que fazer com a informação, mas sabia que não podia guardá-la. Não poderia fingir que não ouviu. Mas também não queria causar escândalos. Ele precisava agir com sabedoria, firmeza e coragem. Algo que, até aquele dia, achava que não possuía em grande escala. Mas estava prestes a descobrir que sua maior força sempre foi o silêncio, e agora seria sua maior arma. Ao amanhecer, Rafael tomou uma decisão: ele não enfrentaria Miriam com palavras. Ele enfrentaria com fatos. Com provas. Com a verdade. E a verdade, ele sabia, não precisava gritar. Bastava aparecer. E Miriam jamais imaginou que seria ele quem colocaria tudo à luz. Nos dias seguintes, Rafael passou a observar Miriam com atenção cirúrgica. Cada gesto, cada troca de olhar, cada decisão tomada por ela agora carregava um novo significado. Ele percebeu que ela tinha medo, não dele, mas de ser exposta. E quanto mais ela o ignorava, mais evidente ficava o desespero silencioso por manter qualquer pessoa longe daquilo que havia sido ouvido na sala de materiais. A igreja inteira a respeitava como missionária exemplar, mas agora Rafael via o que havia por trás: insegurança, vaidade e, principalmente, um segredo financeiro que poderia derrubá-la completamente. Rafael sabia que precisava de provas. O que ouviu não bastava. Era uma palavra contra outra. E Miriam tinha muito mais influência. Ele começou a procurar discretamente nos relatórios públicos, nas planilhas deixadas nos armários, nos arquivos esquecidos em pastas digitais. Nada muito explícito. Miriam era esperta demais para deixar rastros fáceis. Mas Rafael tinha paciência. Tinha disciplina. E tinha motivação suficiente para olhar cada número com cuidado que ninguém mais teria. Uma noite, enquanto revisava documentos antigos, encontrou algo curioso: um relatório do ano anterior que apresentava valores exatos destinados a um projeto missionário. O documento atual, porém, mostrava que a arrecadação havia sido maior, mas o destino desse valor extra simplesmente não aparecia. Era como se o dinheiro tivesse sumido. Rafael franziu o senho. Não era prova definitiva, mas era um indício. Um indício forte demais para ser ignorado. Ele decidiu expandir a busca. Foi até a sala da tesouraria em um dia em que sabia que estaria vazia. Lá, encontrou armários com trancas simples e pastas identificadas com datas específicas. Abriu uma delas e encontrou uma sequência de folhas que pareciam normais. Mas ao olhar com mais atenção, percebeu algo estranho. Algumas páginas tinham numeração alterada à mão. Como se alguém tivesse substituído trechos do relatório original. Ele tirou fotos de tudo, registrando cada detalhe. Seu coração acelerava, não de medo, mas de um senso crescente de justiça prestes a acontecer. No dia seguinte, Rafael ajudou a arrumar o salão da igreja para um evento social. Enquanto organizava louças na cozinha, viu Miriam conversar com Marcos, o responsável financeiro. Eles falavam baixinho, mas desta vez Rafael não precisava ouvir para entender. Eles estavam nervosos. Miriam gesticulava de modo irritado, como se estivesse cobrando segurança. Marcos parecia inquieto, olhando para os lados, como uma criança com medo de ser pega. Rafael, silencioso como sempre, continuou seu trabalho fingindo não notar nada. Mas cada pedaço da cena reforçava sua certeza: havia algo muito errado nos bastidores da missão. E Miriam estava escondendo isso a qualquer custo, inclusive tentando apagar qualquer pessoa que pudesse perceber. Ele, antes invisível por submissão, agora era invisível por conveniência dela. Durante o culto daquela semana, Miriam subiu ao púlpito para falar sobre um novo projeto de missões internacionais. Ela discursava com a voz firme e emocionada, como sempre fazia. A congregação aplaudia, alguns choravam, outros ofertavam espontaneamente.
Rafael, observando tudo da última fileira, sentiu um nó na garganta. Não de inveja, mas de indignação. A mesma mulher que pregava sobre integridade, amor e verdade era a mesma que, minutos antes, ele tinha visto manipulando planilhas. Aquilo queimava por dentro. Depois do culto, Rafael decidiu procurar alguém que pudesse ajudá-lo, o diácono Henrique, conhecido por ser justo e discreto. Ele o encontrou no estacionamento, guardando materiais no porta-malas. Rafael respirou fundo. Henrique, preciso falar com você. É sério. O diácono o olhou intrigado. Claro, meu filho. O que aconteceu? Rafael hesitou, e então contou tudo. As conversas, as planilhas, as páginas trocadas. Henrique ouviu sem interromper, a expressão se tornando cada vez mais preocupada. Ao final, o diácono disse algo que Rafael não esperava. Eu já desconfiava que tinha algo errado. Você não está louco. E não está exagerando. A confirmação caiu sobre Rafael como alívio e responsabilidade ao mesmo tempo. Henrique continuou, mas precisamos de algo concreto. Algo que ninguém possa negar. Se você tiver isso, a verdade vai aparecer. Rafael assentiu. Eu vou conseguir. Nos dias seguintes, Rafael passou a focar nos registros digitais. Ele tinha acesso à sala de informática porque sempre ajudava na manutenção. Após o culto de domingo, quando todos já tinham ido embora, ele entrou na sala e ligou o computador principal. Começou a vasculhar documentos antigos, comparando versões. Foi então que encontrou uma pasta escondida, renomeada com um código estranho. Ao abri-la, encontrou arquivos escaneados, notas fiscais e comprovantes. E então viu, alguns documentos tinham valores diferentes dos registrados oficialmente. Era a prova que ele precisava. Mas havia mais. No meio da pasta, havia um áudio, claramente gravado por alguém tentando registrar uma conversa. Ele deu play. A voz de Miriam surgiu, clara como água. Marcos, ninguém precisa saber. Só precisamos manter a igreja focada nas viagens. Os relatórios. Eu cuido disso. Marcos respondeu, isso vai dar problema. Miriam, só se alguém fuçar onde não deve. Rafael tirou os fones instantaneamente, o coração disparado. Era a gravação perfeita. A prova concreta. A verdade nua, crua, impossível de ser negada. Ele ficou parado por alguns segundos, respirando fundo. Finalmente tinha tudo nas mãos. Agora, só precisava decidir como expor isso. E Miriam, que sempre o tratou como alguém irrelevante, nem imaginava que o homem que ela ignorou seria justamente aquele que revelaria tudo. Rafael desligou o computador, guardou as provas e caminhou até a porta. Sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que não era invisível. Era visto, talvez não pelos outros, mas pela verdade. E a verdade estava prestes a explodir dentro daquela igreja. Ele apenas não imaginava o tamanho do impacto que isso causaria. O domingo amanheceu estranho. A igreja inteira parecia inquieta, como se uma tempestade silenciosa estivesse prestes a cair sobre todos. Rafael também sentia isso no ar, mas não era medo, era decisão. Ele entrou cedo, cumprimentando quem o via, mesmo que muitos ainda o considerassem apenas o irmão que ajuda nas coisas. Mal sabiam que, naquele dia, ele carregava nas mãos a verdade que mudaria tudo. A missionária Miriam ainda não havia chegado, mas seu nome ecoava em conversas animadas. Ela era a estrela do dia, pois apresentaria um novo projeto missionário. Pelo menos, era o que todos acreditavam. Quando o culto começou, Rafael se sentou nas últimas fileiras, estrategicamente. O momento certo ainda não tinha chegado. A música fluía, os louvores se elevavam, mas sua mente estava fixa nas provas guardadas no bolso. Miriam entrou mais tarde, elegante como sempre, recebida com aplausos. Ela sorria, abraçava, comentava sobre a obra missionária como se nada estivesse errado. Como se suas mãos não escondessem o peso de decisões questionáveis. Rafael observava tudo com frieza calma. Não era vingança. Nunca foi. Era justiça, algo que ela jamais imaginou que alguém tão silencioso buscaria. Chegou a hora do momento missionário. Miriam subiu ao púlpito com porte impecável e postura impecável. Começou a falar sobre viagens, sobre desafios, sobre a importância da integridade no campo. A ironia pegou Rafael no peito, mas ele permaneceu quieto, esperando o instante exato. Ela mostrava fotos, vídeos, falava com entusiasmo e dramatização. A igreja reagia com amém, glória, lágrimas emocionadas. Então,
Quando ela abriu a boca para pedir uma nova oferta especial, Rafael se levantou. O movimento chamou a atenção de algumas pessoas, mas ele caminhou firme até o pastor auxiliar, que estava sentado na lateral do púlpito. Entregou uma pequena pasta a ele e sussurrou algumas palavras. O pastor franziu o senho, depois arregalou os olhos ao ver os documentos. Miriam continuou falando, mas começou a perder a confiança ao ver o pastor folheando folhas, olhando para Rafael e depois para ela. Algo estava errado, e ela percebeu. O pastor levantou a mão. Irmãos, precisamos interromper por um momento. A igreja silenciou. Miriam congelou, ainda segurando o microfone. Recebemos agora documentos muito sérios que precisam ser esclarecidos antes de qualquer continuidade. Ele olhou para Rafael. Rafael, irmão, você pode vir aqui. A igreja inteira virou o pescoço para vê-lo caminhar. Ele, o invisível, agora no centro. Miriam apertou a pasta contra o peito, desconfortável. Pastor, isso é um absurdo. O irmão, ele sempre foi muito sensível, talvez esteja confuso. O pastor ergueu um papel à luz. Sister Miriam, aqui está um relatório da missão com valores alterados à mão. Murmúrios começaram. E aqui está um áudio, onde você mesma diz que ninguém precisa saber de certas irregularidades. A igreja inteira ficou em choque. A palavra irregularidades cortou o ambiente como lâmina. O rosto de Miriam perdeu a cor. Isso é manipulação. Ela tentou argumentar, mas sua voz já tremia. O pastor balançou a cabeça. O áudio está aqui. Gravado. Completo. Ele deu play. A voz dela ecoou pelo templo com nitidez brutal. Ninguém precisa saber que o valor não bate, desde que ninguém abra o relatório. Silêncio absoluto. Olhares de incredulidade. Um impacto que parecia sacudir as paredes do templo. Miriam largou o microfone. Isso é antigo. Estávamos organizando, eu posso explicar. Mas as explicações caíam vazias, sem direção. A congregação já tinha ouvido o suficiente. O pastor encarou Rafael. Irmão Rafael, obrigado pela coragem. Pela primeira vez, ele ouviu seu nome pronunciado com respeito, com gratidão, diante de todos. Seu peito apertou, não por orgulho, mas por alívio. O pastor então virou-se para a igreja. É muito grave o que descobrimos aqui hoje. E é nosso dever, como liderança, zelar pela verdade. Miriam tentava dizer algo, mas sua própria voz não saía mais direito. A mulher antes admirada agora parecia pequena, frágil, descoberta. A líder que tratou Rafael como invisível agora era vista por todos, e nada daquilo era bonito. O pastor suspirou profundamente. Missionária Miriam, a liderança decidiu afastá-la imediatamente de qualquer cargo, até que tudo seja investigado com rigor. A igreja reagiu com surpresa, tristeza, indignação. Mas ninguém protestou. Porque naquele dia, as máscaras tinham caído. Não era sobre cargos, era sobre verdade. E Rafael era prova viva disso. Miriam desceu do púlpito sem olhar para ninguém. O som dos saltos ecoou como despedida amarga. Pessoas se afastaram quando ela passou. O brilho que ela carregava desapareceu em minutos. Rafael, por outro lado, ficou parado, respirando fundo. Não se sentia vitorioso, se sentia limpo. Se sentia digno novamente. Ele não queria destruir. Queria apenas ser visto. E, naquele dia, foi. Depois do culto, muitos irmãos se aproximaram dele para pedir desculpas. Outros pediram sua ajuda, agora com respeito verdadeiro. O diácono Henrique bateu em seu ombro. Você fez o que precisava ser feito, filho. E fez do jeito certo. Rafael sorriu, um sorriso de paz, não de orgulho. Ele nunca quis palco. Nunca quis atenção. Mas precisou subir ao palco da verdade para desmontar uma mentira. Ao caminhar para fora da igreja, a luz da tarde batia forte, iluminando o corredor como se um novo capítulo estivesse se abrindo. Ele olhou para trás apenas uma vez, não com raiva, mas com firmeza. Miriam tentou apagá-lo, mas acabou acendendo a própria queda. E Rafael descobriu algo poderoso. Às vezes, o silencioso é o que mais vê. O invisível é o que mais entende. E o esquecido é o que mais surpreende. Porque quando alguém tenta te apagar, a verdade pode ser o seu megafone.